sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério, pela Creative TV. Após uns meses de intervalo, nós estamos de volta e agora com uma ótima notícia para Picuí, região e também para Paraíba e para toda uma gama de leitores de ficção científica, digamos assim, de realidade fantástica do nosso Brasil. Trata-se do primeiro livro de uma série, né, do nosso escritor picuiense, o Ítalo Oliveira, que lançou recentemente o livro Quando a Neve Cai, da série O Chamado do Dragão. Trouxemos o Ítalo aqui para o estúdio para a gente conversar sobre o livro e sobre outras iniciativas suas e também convidamos o seu pai, nosso amigo Joséilton Azevedo, para falar também da batalha que foi conseguir lançar esse livro. Olá, Ítalo. Olá, Joséilton. Um prazer imenso com vocês aqui com a gente. É um prazer estar aqui também. Em primeiro lugar, Ítalo, de onde surgiu essa sua... Você é um adolescente, né? E hoje adolescente, até nós adultos, a gente vive na internet e muitas vezes negligencia a leitura. De onde partiu essa sua vontade de escrever? Então, eu sempre li. Eu sempre amei ler os contos de fadas, quando pequeno, os gibis. E eu comecei a ler os livros da escola. E nisso, as professoras sempre incentivavam. E a gente começou a fazer poemas, crônicas, contos. E um dia, eu sempre quis escrever um livro. Só que eu nunca conseguia. Eu chegava no segundo capítulo e travava. Aí, o ano passado, acho que foi em dezembro, eu comecei a escrever a história. E não era nem uma fantasia, era um drama. Mas de uma hora para outra, eu vi que tinha uma veia fantástica que dava para entrar com uma coisa mais mágica. E eu acrescentei. E tudo que eu já li refletiu aqui nesse livro. Certo, então essa série que você começou a criar, você já me falou aqui nos bastidores que serão 2 livros, né? Sim. Eu ainda não li, né? Até nem quis ler ainda antes de fazer a entrevista para não ficar com uma pré-noção. Mas do que se trata esse livro? Então, o livro ele conta a história da Crystal Green, que é essa jovem que está na capa. Ela tem a sua família, lógico, e seu pai acaba de falecer. E ela se vê muito triste com isso, porque a sua mãe está com alguns problemas psicológicos por causa disso, e eles não têm mais a condição para manter a casa. Com isso, eles são obrigados a sair e ir para a casa da sua avó em outra cidade. E nessa cidade ela vê algumas coisas estranhas acontecendo. Ela começa a ver coisas que outras pessoas não veem, até que um dia ela é capturada e levada para um mundo mágico. E lá ela descobre que é escolhida para salvar um povo que está em uma grande guerra. E com isso ela descobre os seus poderes e como salvar o povo. Mas até o momento ela não quer salvar o povo, ela só quer ter a sua família de volta. E ela vai ver que algumas coisas em sua vida foram escondidas e que ela vai saber que tudo isso, a vida dela era uma mentira. Ele é ambientado em alguma época da história? Atual. É atual. E o lugar onde ela foi, tem nome? Estados Unidos. Denver e Nova York. Mas Sim, o Mundo Mágico. O Mundo Mágico. Sound, o nome lá. Certo. E é um mundo atemporal, não é numa época definida. Não, é atemporal. É atemporal. Joséilton, você, claro, tá o pai coruja, né? É verdade. E realmente não é fácil hoje em dia, na idade do Ítalo, você conseguir publicar um livro. Então era bom você contar para os pais que estão nos assistindo e também para os jovens, né, que estão conosco, como é que foi esse passo a passo, de como foi você, enquanto pai, incentivador maior, ajudar seu filho a publicar esse livro? Bem, Fabiana, e eu quero dizer o seguinte, que na realidade o Ítalo desde pequeno, ele sempre realmente foi levado para a leitura, como ele acabou de dizer. E a gente sempre incentivou, tanto na leitura da Bíblia, como nos gibis, nos contos de fada. A mãe dele sempre, como professora que sempre estava com ele lendo ali, e ele foi se desenvolvendo. Só que na realidade, esse livro dele específico, eu não tive muita participação no início. Por quê? Ítalo ele queria fazer uma surpresa. Então ele aproveitou a greve do Lordão, da escola, e ele começou a se trancar no quarto e começou a escrever. É tanto, Fabiana, que a gente até ficou preocupado do menino todas as tardes estar no quarto, trancado com o notebook. Computador ligado. Aí assim, quando foi já, ele terminou de escrever, aí que ele chegou para nós e contou do livro. E assim, eu fiquei em êxtase, na realidade, porque eu comecei me preocupei, né? Mas fiquei muito feliz. Aí eu pedi para ele para me dar uma lida, para ver
até que tipo de leitura, para poder fazer uma avaliação, Sim, na realidade, sim. como pai, né? Como pai. Eu não tenho essa veia aí de escritor, mas como pai, para ver que literatura que era. Enfim, eu sei que eu fiquei encantado. Quando eu li o livro, eu fiquei apaixonado pela história, né? Assim, não porque eu sou pai, mas porque realmente quando lê, as pessoas quando lerem vão ver que realmente encanta. Ele tem uma suavidade na leitura que leva realmente você a estar em dois mundos, né? E esses dois mundos, eu digo muito a ele que quando eu tô lendo no mundo mágico, né, eu sinto saudade da Crystal no mundo contemporâneo, entendeu? Então eu fico naquela vontade de estar nos dois mundos. E isso dá ao leitor, na realidade, um desejo de galgar cada vez mais a leitura. Então, assim, como você perguntou, como a gente pegou essa batalha, então, quando a Ítalo disse que queria realmente editar o livro, a gente não tinha condição realmente de fazer tudo imediato, você sabe, você é escritora, não é fácil. É muito caro e muito É verdade. difícil. Aí eu disse, olha, meu filho, vamos ver aí, vamos mandando para as editoras, vamos ver se alguém se interessa. E ele enviou para a Multifoco. E a Multifoco, ela tem um prazo de 30 dias para lhe dar um retorno. E Ítalo mandou numa quinta-feira, quando foi numa segunda-feira já chegou o contrato. Nossa. Foi para a gente assinar. E assim, a gente ficou maravilhado, né, com o resultado. E aí a gente não contou conversa. Uma vez que a editora tinha um interesse, eu levei para o Dr. Vanderlei, que é advogado, ver o contrato, porque não tenho nenhum conhecimento, né? Claro. E ele viu e disse, não, Itinho, pelo que eu estou vendo aqui está tudo ok, pode fazer que está tudo beleza. E assim a gente fez, a gente mandou, e Ítalo continuou, né, na luta aí para a questão de capa, a questão de diagramação, isso é por conta do escritor, né? E a gente foi fazendo todo esse trabalho e está o resultado aí, né? Quando a Neve Cai, o Chamado Dragão, o volume 1. E Ítalo, ele é muito detalhista. O que eu posso falar dele quanto escritor é que ele tem um cuidado muito grande com todos os detalhes da história. Com a feitura da história. Isso. Ele fala, por exemplo, quando ela chega na casa da avó, né, e a cozinha, ele fala do cheiro silvestre, dos morangos, e ele fala do cheiro do remédio para carrapato. Olha que paradigma, né? Duas coisas completamente diferentes, mas que aí você diz, mas o autor, na realidade, foi lembrado do remédio do carrapato. E isso deixa Mas você... são esses detalhes que fazem o escritor, né? De um ótimo livro de ficção. Porque uma coisa é você escrever um documentário, escrever alguma coisa histórica, como eu faço. Mas eu não conseguiria escrever um livro desse, porque os detalhes, né? Se você não detalhar, se você não conseguir passar para o papel o que você imagina, então o leitor não vai prender a atenção do leitor. E isso eu acho espetacular, e isso é de cada um, é um dom, né? Você pode estudar nas melhores universidades do mundo, que você não vai conseguir fazer um bom livro de ficção, não consegue. Eu mesma não conseguiria, porque é dom. Agora, e até para as pessoas que queriam escrever, querem escrever um livro, mas não têm condições, Joselton, esse tipo de editora, que é uma editora pela internet, online, o custo é quanto? Quanto vocês gastam para publicar o livro? Até para informar as pessoas que estão nos assistindo. Então, Fabiana, na realidade, como eu falei, a editora, ela paga o seu ISBN, né? Ela cobre quase tudo. Ela cobre tudo, quase tudo. A diagramação, como também a revisão e a capa. Não, é conosco. A capa, o ISBN? Não, a capa, a revisão e a diagramação é conosco. Com eles é a ISBN e a publicação no geral, né? A mais jurídica da coisa é com eles, né? A capa, quem fez a capa? Foi uma jovem chamada Eliane Melo. É daqui da região? Não, você conhece online? Online. São Paulo, parece. O legal é que foi tudo online, né? Nada presencial. Os meus amigos, eles me ajudaram muito. Então, as primeiras pessoas que souberam da história foram eles. Certo. Então, já com o nome de personagem, o nome dos reinos no livro, eles me ajudaram muito e leram na primeira parte. Então, começou com eles, aí eu tive o contato com as pessoas mais de fora agora. Eu vou, inclusive, você havia me falado do prefácio. Quem escreveu o prefácio do livro foi
foi uma escritora, né, de São Paulo, não é isso? A Camila Pellegrini, Isso. não é isso? Eu vou até ler aqui para a gente ver o que é que ela falou sobre o teu livro. Existem poderes mais fortes do que aqueles capazes de comandar o mundo. Existe força em gestos singelos, força essa que ultrapassa aquela capaz de derrotar um exército inimigo inteiro. Existe magia nas coisas grandes, mas existe também nas pequenas. E quem há de discordar? Quem há de provar o contrário? E se me perguntarem se eu acredito em magia, eu respondo que sim. Como não acreditar quando uma pessoa transforma o dia de outra? Como não acreditar quando uma palavra salva faz disparar o coração? Ou quando alguém faz nascer uma flor ou mais ainda um sorriso? Para mim tudo isso é magia, magia que existe em mim e em você também. Mas se me perguntarem se eu creio na existência de um mundo onde tudo é possível, esteja ele escondido atrás das portas de um guarda-roupa ou atrás de uma plataforma de trem ou no topo de um prédio alto, eu também respondo que sim. Mas você nunca viu dragões, fadas ou elfos, você pode me dizer, bem, nunca com os olhos, mas isso não significa que eu não os tenha visto. É possível enxergar de maneira muito mais poderosa. E em relação à magia, que existe nas folhas de um livro desse livro? Bem, deixo essa resposta a você, querido leitor. Experimente enxergar com o coração pelas próximas páginas. Experimente sentir a magia da imaginação de alguém, diretamente para a sua. Depois, conte-me se não tenho razão. Não se pode resistir quando o dragão chama. E é impossível não se emocionar quando a neve cai. Então, bem interessante agora. Ítalo, eu estava aqui lendo as palavras da Camila e me perguntando. Eu já li, eu adoro esse tipo de leitura, desestressa, né? É verdade. Eu já li vários livros nessa linha que acredito que são parecidas, tipo os livros de Stephen King, tipo... Harry Potter? Não, nunca li. Mas tipo Nárnia, Sim, né? As Crônicas de Nárnia. E outro também que eu gosto muito, do Tolkien, o Senhor dos Anéis. Sim, o Senhor dos Anéis. Que criou todo mundo, né? O mundo imenso, enorme. Em que a gente escreve segundo as nossas experiências de mundo, as nossas leituras, o que a gente vê na TV, o que a gente conversa em casa. O que foi que mais, quando você estava escrevendo o livro, o que mais lhe remeteu na cabeça? Quais foram os escritores? Quais foram os filmes, os livros? Nárnia é um grande exemplo também, né? Um mundo gigante que ele escreveu. Jogos Vorazes, mesmo não sendo um livro fantástico, ele traz uma mensagem muito forte para a sociedade. A Seleção, que é uma coisa mais romântica também. Então, vários livros. Alice, no País das Maravilhas, é uma grande inspiração para mim. O Lago dos Cisnes também. Então, vários contos que eu li quando pequeno foram importantíssimos para que o livro ficasse pronto. Então, realmente é uma gama apesar de você tem o quê, 16 anos? 16 anos. Apesar de apenas 16 anos, mais uma extensa experiência de literatura, de leitura, né? Graças a Deus. E fez com que você conseguisse passar para esse livro toda uma, digamos assim, uma experiência. Não tem como escrever se você não lê, né? Não tem então como, é impossível. Mas ainda assim, eu persisto, eu já li muito, mas eu não conseguiria escrever um livro, eu não conseguiria escrever sequer um conto. Apesar de ser poeta, né? Não, mas minha linha é outra, eu não sou detalhista, e o escritor de romance, seja ele romance policial, seja ele conto de terror, ele tem que ser detalhista. E eu sou muito agoniada. Eu acho que eu passaria por cima de todos os detalhes e não prenderia ninguém na história. Então, espetacular. Eu vou chamar o intervalo e a gente, na volta, continua falando sobre a neve que está caindo, né? Sobre o que é escrever um livro, o próximo livro do Ítalo e também a sua vivência enquanto aluno do professor Lordão. Já a gente volta.